Graça e paz a todos, aqui é o pastor Rubens, de Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem? Paz do Senhor. Eu estou a pedido aqui do pastor Luiz Eduardo, nosso pastor presidente da Convenção CIMADEP, de elaborar um vídeo de 5 minutos com o tema Pentateuco. Então, amados, em breves palavras, eu quero poder, na minha simplicidade, esboçar esse tema. É um tema bem complexo, bem difícil de estudar, mas eu quero dar pelo menos um norte aos amados e incentivar aos queridos, a estudar os livros, que pertencem ao Pentateuco. Amém, amados? Assim nós iremos aprender um pouquinho mais e ser uma bênção na obra do Senhor. Amém? Então, o Pentateuco, ele vem da palavra 5, Pentateuco. O Pentateuco, ele tem 5 livros originados da Torá. A Torá são os livros da Bíblia hebraica, onde estão os livros da lei. Então, no Antigo Testamento da nossa Escritura, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Amém, queridos? Vamos começar pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem como nome, basicamente, de origem, ou o princípio. Amém, queridos? Então, Gênesis, origem ou princípio. O livro de Gênesis, ele tem como esboço geral a história primitiva, o período patriarcal e a história de José. Bem, amados? Então, fica no livro de Gênesis essas 3 etapas para nós estudarmos. O período da história primitiva, o período patriarcal e a história de José. O segundo livro da Sagrada Escritura, nós vamos aprender que seria o livro de Êxodo. O livro de Êxodo também tem como nome básico, significando como saída, fuga. Então, Êxodo seria saída. Saída de quem? Saída do povo hebraico, do país do Egito, que Deus foi grande na vida de Moisés. Então, dentro do livro de Êxodo, ele foi esboçado em algumas partes, tá? Seriam 4 partes. A primeira parte seria a situação dos descendentes de Jacó no Egito. A segunda parte seria a saída do povo até o Sinai. A terceira parte, a aliança do povo com Deus. E a quarta parte, a quebra e a renovação da aliança. Então, o Êxodo, ele tem como nome de origem saída, dividido em 4 partes que acabamos de citar. Isso é um breve comentário, tá, amados? Nós poderíamos falar aqui 1 hora ou 2 horas, sobre o livro de Êxodo. Terceiro livro, livro de Levítico. O livro de Levítico, vai falar especificamente dos levitas, e por isso que ele leva esse nome, Levítico, que vem de Levi. Ok? Muito cuidado ao ler o livro de Levíticos, porque ele vai falar sobre as leis sacerdotais da época, e todos nós sabemos que o ministério levítico, o ministério sacerdotal, ele se encerra em Cristo Jesus. Ok? Então, somos isentos da lei e agora estamos dentro da graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? Então, vamos ler o livro de Levíticos, mas pegar apenas o princípio da palavra, ok? Muito bem. Livro de Levíticos. O tema principal desenvolvido no livro de Levíticos seria a santidade. Então, algumas traduções colocam como o nome do livro Levítico Deus chamou. Deus chamou.
Dentro do livro de Levítico, nós temos algumas divisões, né? E o esboço do livro, ele foi feito da seguinte parte. Primeira parte, regulamentação das ofertas e sacrifícios. Segunda parte, Arão e seus filhos, né, são separados para o sacerdócio. Terceira parte, diferenciação entre limpos e impuros. A quarta parte seria o dia da expiação. A quinta parte seria leis visando a santificação. A sexta parte seria leis a respeito de votos e dízimos. Basicamente seria isso daqui. Bem, amados? Depois, nós temos o livro de Números. Livro de Números, que significa deserto. Bem, amados? O propósito do livro é mostrar que a falta de fé, ela retarda o cumprimento das promessas do Senhor Deus. No livro de Números também, ele é dividido em alguns temas, tá? O tema geral desse livro de Números seria a infidelidade de Israel no deserto. Amém, amados? Então, o esboço do livro vai ficar dividido em algumas partes. Primeiro, Israel se prepara para entrar na terra de Canaã. Depois, a jornada que foi do Sinai até Cádiz. Terceiro item seria Israel por 38 anos próximo de Cádiz. Quarto item seria a jornada de Cádiz até as planícies de Moabe. O quinto item seria Israel nas planícies de Moabe. Ok, amados? Então, um resumo bem rapidinho sobre o livro de Números. Nosso quinto livro seria Deuteronômio. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, agora fugiu até a palavra aqui. O significado de Deuteronômio é segundo a lei. Então o livro basicamente vai falar agora sobre as leis, né, que Moisés recebeu do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é composto principalmente por exortações à lealdade a Deus diante da ameaça de apostasia. Ok, amados? Então o livro de Deuteronômio, ele tem como propósito de preparar o povo para a conquista de Canaã, apresentar os preceitos da lei em termos práticos, dar a Israel instruções e advertências, e também estimular a lealdade a Deus, a sua lei. Então, o propósito do livro seria isso da lei. Bem, queridos, o esboço que nós podemos fazer sobre este livro também é dividido em algumas partes. Seria, em primeiro lugar, o primeiro discurso de Moisés, lembrando toda a história, ok? Depois, o segundo discurso de Moisés, lembrando da lei. E o terceiro item seria o terceiro discurso de Moisés, lembrando a aliança. O quarto item seria os últimos momentos de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio, é um livro que trata muito dos discursos de Moisés, né, feito ao povo. Não se tinha a Sagrada Escritura escrita, né? Então toda a lei era comentada ao povo de Israel oralmente. Então, por isso que o livro de Deuteronômio, né, tem como tema os discursos de Moisés em público. Amém, amados? Queridos, eu espero que eu possa ter sido compreendido a todos nessas breves palavras, né? E convido a todos a poder procurar
e saber mais sobre o tema Pentateuco. É um tema assim bem complexo, muita coisa para estudar. É impossível falar em 5 minutos, eu acho que eu já estou aqui em 10 minutos e agradeço a paciência de todos. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Em breve estaremos todos juntos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.